chega... Aí chega o cara no fechado, você vai revistar o cara tá com a tatuagem descascando. Então que porra é essa? Preso? Há quanto tempo tu tá preso? Não, tem uns 4 anos, senhora. Que porra de tatuagem é essa aí? Ventiladores há muito tempo não estão mais entrando na cadeia. Porque o cara queria 30 ventiladores lá dentro. O que ele faz com o ventilador? Uma broca. Ele pega aquele motor do ventilador e faz uma broca. Por que não entra moeda na cadeia? Porque dá pra fazer uma broca com a moeda. Aquela moedinha de R$ 1, ela não é divididinha assim? Aí ele consegue arrancar o fundo assim, aí usa só a parte dourada e ele consegue fazer uma broca e furar o teto. Eu vi uma piscina na cela. Piscina. Piscina. Lá em Nárnia, os caras fizeram uma piscina na cela. Ah, no Congo, né? Como diz o projeto. E aí eles pegam um pedaço de fio e queimam aquilo ali. E eles conseguem fazer uma tinta e eles furam. Então, assim, tem muito aquele negócio, né? Ah, tatuagem de preso, né? Pô, aquela tatuagem de preso, né? aquela verde. Não é assim mais não, viu? Aquela antigamente era a Bic, né? O cara pegava a Bic, fazia uma agulhinha e ia furando com a tinta da Bic, né? Então ficava aquele negócio mais horroroso. Porque ele tem caneta na cela, né? Eles têm o o tubo. Eles têm o tubo só. A carga. A carga. Sem a o carguinha plástico, sem né? o plástico, isso. E aí os caras já desenvolveram essa expertise. Foi a última que a gente viu, assim, do mais inusitado. Realismo. O cara faz Realismo. Não, realismo. de verdade. Traço de verdade. fino, E aí a gente chega... Aí chega o cara no fechado, você vai revistar o cara tá com a tatuagem descascando. Então que porra é essa? Preso? Há quanto tempo tu tá preso? Não, tem uns 4 anos, senhora. Que porra de tatuagem é essa aí? Fresquinha. Aí a galera foi lá, deu uma puxada na língua deles, e aí eles deram papo. Falaram, não, é porque tem um colega lá e tal, que faz, e é assim, assim, assado, explicou direitinho. Então os caras conseguem. Por que a gente não tem a tomada? A tomada de 220? Pô, porque o cara com uma tomada de 220, ele consegue fazer um monte de coisa lá dentro, cara. Por que a gente não deixa o cara, por exemplo, os ventiladores? Os ventiladores há muito tempo não estão mais entrando na cadeia. Porque o cara queria 30 ventiladores lá dentro. O que ele faz com o ventilador? Uma broca. Ele pega aquele motor do ventilador e faz uma broca. Por que não entra moeda na cadeia? Porque dá pra fazer uma broca com a moeda. Aquela moedinha de R$ 1, ela não é divididinha assim? Aí ele consegue arrancar o fundo assim, aí usa só a parte dourada e ele consegue fazer uma broca e furar o teto. Que isso. Pô, como que o cara consegue... Ah! Eu não sou engenheiro, eu sou polícia. Eu tô até agora pensando, porra, e o cara é preso, né? O cara sabe mais que o engenheiro. Tem tempo, né, cara? Eu tô até agora pensando na ideia da tinta, cara, mas continua aí. Eles queimam o fio, aí solta a tinta preta, e aí eles dão lá o jeito deles de fazer a agulhinha e vão fazendo. Tem tempo, pô. Quanto tempo você demorou pra fazer isso? Quantas horas? Ah, muitas. Pois é, os caras têm meses. E eu não terminei a da panturrilha aqui porque eu tô sem tempo. Porque não deu tempo, olha aí, tá vendo? A galera passa férias lá e volta tatuado. Que os caras... Ah, uma vez eu vi uma piscina na cela. Piscina. Piscina. Lá em Nárnia, os caras fizeram uma piscina na cela. Ah, no Congo, né? Como diz o projeto. O que os caras fizeram? As celas... Tem aquela cela que rolava antigamente, que era aquela cela, só aquela grade que passa na reportagem, não é mais tão comum, né? Ainda existem algumas cadeias que tem aquela cela que é só a grade, só os tubinhos. Mas tem... A maioria delas hoje, elas são de alvenaria ali na frente, né? Então tem a porta chapeada e elas são de alvenaria. E elas têm uma certa altura ali, tem os brises na frente e tem uma altura que é fechada. Aí o que os gênios fizeram? Pegaram um monte de colchão aí, ó. Nessa hora que o cara fica na pedra. Pegou o colchão, entupiu o vaso, cobriram as bordas das portas ali com pano, com um monte de coisa e ligaram as torneiras. Aí no dia seguinte, a galera do plantão entrou, foi fazer o confere. Aí botou os presos sentados, de repente, os caras, que é isso? Aquele calor infernal. Aí quando olha, os caras botaram uma altura assim de água, fizeram uma piscina. E tava todo mundo lá. Na praia, literalmente, né? Porque quando eles estão sem cama, eles falam que estão na praia, dormindo na praia, deitados. Eles estavam na praia, literalmente. Caraca. Então, por isso... e deixou subir. Entupiram tudo e deixaram a água subir. Então, aí vem a galera dizer, ai, mas vocês não podem deixar um horário limitado para ter água. Vocês acham que eles estão querendo tomar banho 4 horas da manhã? Não, eles estão querendo fazer isso. Entendeu? Então, os caras inventam de tudo. Inventam de tudo, pô. A visita, por exemplo. Cadeia que entra refeição externa, não é só o arroz que entra. Entra a carne.
Aí o que que eles fazem? Eles conseguem cortar a carne ali, enfiar a coisa lá dentro. Aí se você mexe demais na carne, pô, tá esculachando a comida que eu tô trazendo pro preso, esses polícias são tudo folgado. Mas aí se você não mexe, o que que acontece? Tá lá dentro. Aí leva bolo de aniversário. Pô, isso aí, vídeo, você no Telegram lá deve ter um monte desses vídeos, né? A Coca-Cola, aquele da Coca-Cola. Que o cara vai, eles vão, fazem a Coca-Cola, pinta a garrafa de preto, não sei o que, na parte de baixo tem uns 5 celulares com carregador. Aí vai você não esculachar o material do preso. É você que tá na faca à noite. Então eles inventam muita coisa, cara. Eles fazem, em alguns lugares, eles pagam leite em pó, aí elas, né, normalmente o presídio feminino tem essas regalias, assim. Tem alguns outros benefícios além do feminino, do masculino. Questões de políticas públicas mesmo, né? Eles tratam a mulher com um pouco mais de carinho. E aí tem umas que recebem leite em pó, aí elas vão e cozinham aquilo ali, aí faz brigadeiro, aí vende no pátio. É, Pô, tem ala de trans aí que eles estão tentando transferir sêmen para as alas de mulher, para tentar responsabilizar o Estado. Caralho, como é isso, cara? Ué, os caras pegam. Responsabilizo. Porque que acontece? Agora tem a Teresa do Sêmen, é isso? É, é isso mesmo. Cara, é sério? É sério. Conta aí. É sério, eles colocam. Eles ejaculam numa camisinha, que isso existe na cadeia. Dentro da Não sei cadeia. no presídio federal de vocês tem, não sei se tem, mas Não tem visita os ainda. presídios estaduais têm. E eles têm acesso a isso, inclusive nas celas, porque aí quando você trata, por exemplo, do público LGBT, tem outras siglas, né? Outros nomes, mas enfim. Se o preso pedir um preservativo, ele vai receber, né? E aí ele pega, ejacula ali, prende e eles tentam jogar para as outras celas. Por quê? Porque se a presa ficar grávida, ela tem o benefício, ela pode ir para a rua. Além disso, ela também pode responsabilizar o Estado por isso, Foi violado. porque a garantia dela foi violada. E quem tem a obrigação de zelar por isso? Nós, o Estado. Então a gente tem, cara, o povo E se inventa bobear, ainda bota demais. na conta do guarda. Sim. Ué, a gente não tem um caso clássico aí da mulher que ficou grávida lá na PF, não sei o quê, e Desculpa, até eu não hoje. sei o que fala Não, pra tem mim. um caso aí antigo de uma mulher que ficou presa, acho que na PF, e aí apareceu grávida. E fez Ah, o povo DNA. vai saber o Fez nome DNA aí. era do polícia. O povo vai saber o nome, essa galera que tá atenta aí vai saber o É. nome. É um caso bem antigo. E é mais ou menos isso. É mais ou menos essa história sendo retomada. E tu falou dessas negociações, né, cara? Quem tá em casa, às vezes acha que o policial, ele de uma certa forma permite esse tipo de negociações, né? O cara vendeu o Uhum, colchão. E isso é até bom, até pra gente poder desmificar isso aí, né? uhum, Porque o cara tá ali dentro, tem 15 caras, 20 caras. Eles estão o dia todo ali conversando entre eles. Então, uhum. um dá espaço da cama pro outro, mas eles entraram num acordo ali. Como é que é esse dia a dia de negociações ali dentro da cadeia que acaba chegando numa confusão também por vezes, Uhum. gera briga, Sim. preocupação da cadeia virar? Como é que é isso? Bom, ali, gente, é um universo paralelo. É um mundo paralelo, que às vezes as pessoas imaginam a cadeia como se as regras que existissem lá se fossem as mesmas que existem aqui fora. Ali é um negócio meio paralelo, é um negócio diferente. E o que que acontece? Nós estamos diariamente dentro das alas, dentro das celas, a gente faz essas revistas, a gente faz tudo isso. E a gente está o tempo inteiro tentando derrubar. A gente está o tempo inteiro derrubando. Isso não significa que essas coisas não possam acontecer antes. Pô, você tem um filho, você está o tempo inteiro tentando direcionar o seu filho para o caminho certo. Isso não garante que ele vai para o caminho certo. Sim. Isso garante que o dia que ele fizer uma merda, é você quem vai buscar ele na delegacia. Aí você consegue puxar o freio de novo. E é o que acontece com a gente. A gente tá ali resolvendo, a gente tá ali gerindo. Pô, DF tem 17, 18 mil presos. Nós somos menos de 2 mil policiais. E nós não estamos todos lá, todos os dias, 24 horas. Então, a gente tem equipe que gira com 20, com 30, com cadeia com 4 mil presos.
Então, o que que a gente faz? A gente tenta gerenciar as crises. As crises maiores que estourarem primeiro, a gente gerencia primeiro. As crises menores vão ficar para o fim. Mas essa venda de um colchão, por exemplo, ela pode acabar numa briga no pátio, ela pode acabar numa estocada lá no pátio. E aí, nessa hora, a gente vai entrar, vai descobrir o que está acontecendo e vai resolver, vai isolar um no castigo, vai pedir, vai botar o outro no seguro, porque muitas vezes esse preso que teve que passar o colchão dele é um preso que não tem expressão ali dentro, que não tem dinheiro. A expressão aqui no DF, ela é muito medida pelo dinheiro, né? Em alguns lugares a expressão ela é muito medida pela criminalidade, em outros lugares ela é muito medida pelo poder aquisitivo, né? Porque o preso que tem um poder aquisitivo maior, ele vai receber mais dinheiro da família, então ele vai entrar na cela com mais dinheiro, talvez ele possa garantir alguma coisa ali para os presos que estão ali dentro, ou às vezes ele tem pode, sei lá, arrumar um advogado por outro, enfim, é uma infinidade de possibilidades, né? Mas o preso que tem o menor poder aquisitivo, ele muito facilmente vira uma presa dentro do sistema. E isso não é uma responsabilidade nossa, gente. O mundo aí fora é do mesmo jeito. Cara, assim, o presídio federal tem um por cela. Então, se toda cadeia, todo presídio estadual fosse assim, seria uma maravilha, né? Agora, você tem 30 caras numa cela. Sim. Se o camarada falar, meu irmão, essa camisa agora é minha. Se isso não chegar no conhecimento do polícia, que não tem como chegar, porque dentro de um pavilhão ali, será o termo que se use, tem 1000 caras, né? Então não tem muito como. Tem certas coisas que o Estado aceita, não é o policial, é o Estado. É a execução penal, o juiz da execução penal, todo mundo, todo o processo aceita durante 40 anos que tenha 40 pessoas numa cela. E às vezes tem quantas camas? Tem 40 camas? Normalmente, as celas, as que tem mais, tem 8, 12. Então, se tu botou 40 pessoas, se o Estado colocou 40 pessoas numa cela que tem 8, tem 8 tranquilo e tem 32 querendo chegar ali naquela cama. Com 1% da quantidade de policiais para trabalhar. E aí, meu irmão, vai ter ali um estado de negociação, de alguma forma, vai ter acerto de conta, e o Estado que deu essa condição, entendeu? Então, assim, o sistema penal deu essa condição e propiciou isso, pô. Então, não tem o que fazer. E a gente ainda tira leite de pedra, viu? Eu te garanto. Sim. E tá na pedra, quando tu falou tá na pedra, aqui na rua, né? Fala pedra pro crack, né? Então, porra, tô na pedra. E dá um entendimento que o cara tá na pedra do crack, né? Aí, falei certinho crack, hein? Ninguém falou nada. Se eu falar de novo, será que dá certo? Crack. Deu certo? Porra, meu irmão. Fonoaudióloga tá fazendo efeito. Tá funcionando, meu irmão. Isso aí ninguém fala. Só Globo não fala, irmão. Mas assim, tu falou também da estocada, né? Um acerto de conta da estocada. Vamos lá, cara. E aí, porra, não precisa nem se preocupar em fazer uma defesa, né? Coisas que acontecem Brasil afora. Sim. Faca artesanal, né? Arma artesanal. Possibilidade de celular, possibilidade de drogas. Mais o que? Negociação por comida. Quando entra comida. Cara, giram milhões, talvez bilhões em presídios no país. Todo, né? Porque tudo isso é comércio. Não, mas tipo assim, eu ouso dizer que há presídios onde giram bilhões. Porque existem muitas formas de fazer dinheiro ali dentro. Eles usam de muita coisa, Camila, não? Mas tem muita coisa que gira dentro da cadeia. É essa parte que as pessoas não sabem também. Por quê? Um preso que tenha acesso ao mundo externo, ele pode extorquir os presos que estão na cela dele. E como que ele vai fazer isso? Ele vai extorquir o preso lá, botar o estoque no pescoço dele? Não. Ele vai pegar o celular e vai ligar para a família do preso e vai falar, se vocês não depositarem X na minha conta, amanhã ele tá morto. Esse é um dinheiro que rola na cadeia. Porque ele vai voltar, né? Porque ele vai pra rua, trabalha e volta, é isso? Não. O preso que tá preso, eu digo assim, em um lugar onde existe celular na cadeia, sem pano preto. Sim, claro. Sem pano preto. Há lugares que existe isso. E outra coisa, o advogado entra lá, gente, não precisa de uma legalidade, não.
A gente tem diversos advogados catalogados como criminosos, a gente tem diversos advogados que têm passagem pelo sistema penitenciário, e beleza, a gente não tem que deixar passar, mas e se ele tiver uma autorização judicial para passar? A gente não tem como proibir. Então, muitas coisas, muitas situações a gente está de mãos atadas para resolver. Às vezes bate um advogado, você vai e puxa o nome do advogado, o advogado tem passagem. Você fala, bom, não vai poder entrar. Mas aí ele tem uma decisão judicial que autoriza ele a entrar. E aí ele entra lá para fazer corre. Ele entra lá para ouvir quem que deve ser extorquido, ele entra lá para ouvir quem que deve morrer lá fora, ele entra lá para saber qual é a estratégia para pressionar o governo que deve acontecer. Então tem muita coisa que acontece que foge demais do nosso poder ali dentro, foge demais do que a gente tem condições de garantir de segurança, né? Então, por exemplo, é feito bingo na cadeia. Por que a televisão muitas vezes é um problema pra gente? Porque a televisão passa o Brasileirão. Cara. E essa moeda aí não necessariamente é dinheiro, né? Pode ser serviço, pode ser várias outras coisas. Tem muita coisa, por Coisa que exemplo. a família traz. Tem muitas coisas. Por exemplo, as celas elas têm que estar sempre limpas, né? E a limpeza das celas é de responsabilidade dos presos. E eles se organizam entre eles ali. A cela tem que estar limpa. O cara que não quer limpar, ele paga para alguém limpar para ele. Como? Pode ser dinheiro, mas pode ser outras coisas também. Eles se viram lá dentro, eles se resolvem. Com corpinho. Se ele quiser, né? Tem essa moeda também. Essa moeda eu acho que é bem usada também, né? Mas, assim, às vezes isso também não é porque ele quis pagar assim, né? Isso pode teve ser. escolha. Às vezes o cara não tem escolha. Esse podcast é exclusivo para você que sonha em ser um criminoso, irmão. Aproveite, entendeu? Só moeda será exigida à força também. Pode ser que sim. Tu que é malandrão em algum momento, um dia vai cair lá e vai mudar. Oferecimento. Não, e o problema é quando a gente pensa nisso ali dentro do sistema, eu acho que é menos pior. Agora, quando você pensa isso com visitante, por exemplo, tem muitos estados que as visitas são estupradas no pátio, cara. Tem muito estado que criança é estuprada dentro do pátio. Porque tem estados que o estado não consegue dominar a cadeia ainda. Infelizmente, a gente tem um país continental. A gente tem uma população carcerária imensa. E as estruturas não correspondem àquilo que a gente precisa, Aí esses dias eu tô vendo um documentário ali, o cara comparando uma prisão lá acho que é no Rio Grande do Sul, um dos presídios mais perigosos e tal, com a prisão na Noruega. Eu falei, tá de sacanagem, velho. Aí, não, porque aqui o cara tem uma geladeira, tem 3 tipos de queijo. Eu falei, pelo amor de Deus, você tem que comparar o que é comparável, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, existem coisas que acontecem ali que são muito absurdas. E isso ultrapassa a nossa possibilidade de vetar essas situações. Isso ultrapassa o nosso poder de atuação ali dentro, porque a gente está vendido, assim como às vezes o cara coloca uma concertina no muro dele, coloca câmera, coloca não sei o que, alguém arromba a porta dele, fugiu das condições dele, e isso também acontece muito com a gente. Sim. O ambiente é propício para que aconteça várias coisas dessa, cara, e assim, de quem é a responsabilidade dos estabelecimentos penais? Entendeu? O Estado, Então, o governador sabe que lá tem 50, que lá tem tudo isso, tem 1000 presos, que lá tem um monte de coisa dessa. Sabe que a visita está ali vulnerável, sem uma segurança garantida? Sabe? Então, responsabiliza ele. Não faz isso? Continua da mesma forma, A nossa tentativa é sempre no sentido de dirimir essas coisas. Então, por exemplo, mas tem o que é possível também, né? Tem o que tá dentro da nossa capacidade ali, mas já houve momentos no país aqui da galera até, entra na cela, entra no pátio e cada um coloca ali faz sua cortininha de lençol e fica tudo fechado, cara. Quem é que manda nisso aqui? Só que aí você bota 2 policiais lá dentro, às vezes você bota um cara que nem é concursado ali, que isso ainda existe em diversos estados. Você tem um policial, um agente contratado, um agente contratado que não tem garantia nenhuma, que recebe 1/4 do que um
um efetivo recebe e que vai ter que executar o mesmo serviço. Não tem um poste de Beleza, tem arma, não muita tem gente. uma arma Não para tem se nada, defender. pô, não tem nada. Aí você vai querer que esse cara entre lá para poder derrubar aquela situação toda, sendo que na hora que ele sair, todo mundo sabe onde ele mora, todo mundo sabe qual é o carro dele, ele vai pegar uma estrada toda esburacada, cheia de mato para sair de dentro da cadeia. É complicado. Pois é. E esse cara, às vezes, ele não tem nem tanto um preparo, né? Para poder lidar com certas ofertas, com Uhum. certas tentações aí que pode ter, porque o dinheiro, a depender do presídio, do preso ali, né? Pode ser Então, muito, pô, um sim. presídio federal, irmão. Será que o preso que tá ali tem dinheiro? Será que o Marcola tem dinheiro Pois é. para pagar? Pô, então tu tem que ter um profissional ali preparado, que tenha condições de estar ali, Uhum. que ele não, Você tem que é inquestionável, Você entendeu? tem que dar essas condições para eles. E muitas vezes as contratações elas são por processo seletivo. Então, às vezes, o colega vai passar ali por uma situação de desrespeito, de desacato, e ele não está preparado para colocar aquilo ali para frente, para colocar aquilo no papel, porque ele não teve esse preparo, ele não teve um curso de formação ali bem moldado, ele não foram exigidas certas coisas dele para que ele entrasse ali, foi às vezes uma avaliação de currículo, enfim. Tem diversas circunstâncias que é muito fácil alguém que está lá sentadinho e olhar, nossa, está acontecendo uma rebelião em tal lugar. Que absurdo, uma bandeira do crime em cima da cadeia. Que absurdo, uma cadeia toda aberta. Que absurdo, um Estado que não consegue controlar. Muito fácil, sentado na sua cadeira, sem ter que fazer nada, assistindo a sua televisão, que não vai ser tirado pelo Estado. É muito fácil isso. Agora, do lado de cá, a história é outra. Você acha o quê? Que na hora que a gente vai para tirar uma televisão de 40 presos, eles vão falar: aqui, seu polícia, aqui a televisão, ó, tá tranquilo. Eles vão ficar na moral, vão ficar tranquilinhos. É assim que funciona. A televisão tá lá no fundo da cela, você tem 40 caras lá dentro, 30, 40 caras numa cela às vezes, e ele vai simplesmente falar: não, tá tudo certo, pode entrar lá e retirar minha televisão. Não é assim que funciona, pô. Existe um negócio muito. Entre o que as pessoas veem e o que realmente acontece, existe um caminho muito longo. E esse caminho não é mostrado, porque esse caminho não dá ibope. Esse caminho é mostrar que a polícia não é responsável por aquilo que está acontecendo. Que a gente não é responsável pelo preso tirar uma chapa da porta e fazer uma faca artesanal ali e matar o outro lá dentro. Sim, mas o que vocês queriam que a gente fizesse? O que estava ao nosso alcance? O que a gente queria era que isso não tivesse acontecido. A gente também queria. Porque para a gente dar um problemão, tem que responder. Porque, para quem não sabe, a gente responde pelo que acontece lá dentro. Tem uma fuga porque a estrutura é péssima, mas quem responde é o policial que estava de plantão no dia. É o diretor que às vezes nem estava lá na cadeia no dia. Essa parte ninguém sabe. Essa parte o pessoal não quer sentar na frente do juiz aqui tem que se explicar. Não quer ir no Ministério Público, não quer responder no papel. Essa parte não é passada. Então, assim, a gente tem um papel que é extremamente importante, mas ele é desmerecido por uma coisa que nem está no nosso alcance. É. Tu citou a questão das notícias, né? O que eu vejo muito, né, e sempre vi, são as rebeliões, Uhum. são os saidões, e quando tem algum